Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, quando nós nos declaramos cristãos, Jesus se torna Senhor da nossa vida. Dono. Senhor é dono. Ele não é servo, ele é Senhor. E nós somos os servos. Ah, mas eu sou filho. Sim, você é filho de Deus, mas é servo de Cristo. Assim é o correto. Quando você nasce de novo, você se torna filho de Deus, mas servo de Cristo. E como servos, você não tem direito mais. Não tem direitos. E a semana passada eu falei sobre isso, vou insistir um pouquinho mais hoje. Porque eu estou vendo gente patinando. Porque querem viver um cristianismo sem senhorio. Não tem jeito. Querem fazer do cristianismo uma religião. Querem fazer da igreja uma opção. Fazer parte da igreja é uma opção. Tanto é que as pesquisas mostram que cresce o número dos sem igreja no Brasil, aqueles que não têm igreja. Crescem. Cresce o número daqueles que estão perambulando por igrejas. Vão aqui, vão ali, vão acolá. Não estão plantados. E toda planta que não está plantada não gera fruto. Porque essas pessoas não estão debaixo do senhorio de Cristo. E por não estarem debaixo do senhorio de Cristo, então eles vivem a vida para si mesmos. Abra comigo Mateus 16, 24, por favor. Disse Jesus aos seus discípulos. Quantos aqui são discípulos de Cristo? Levante a mão. Estamos aqui numa reunião de discípulos. Então veja só o que Mateus registrou para aqueles que são discípulos de Cristo. E disse Jesus aos seus discípulos, disse a você e a mim: Se alguém quer ser meu seguidor, versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje, se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Na versão mais comum diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Se alguém quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Se alguém, por causa de mim, perder a sua vida, achá-la-á. Então vamos aqui pensar um pouquinho. Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa
terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para este ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês o que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem como Rei. Então, ser cristão, meus amados, ser cristão é não viver mais para os seus próprios interesses. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E tem várias pessoas, um monte de gente tentando salvar a sua vida. Tem um mando de gente vivendo para os seus próprios interesses, vivendo para si mesmo. Fazendo da igreja, fazendo do cristianismo uma opção. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai num restaurante onde tem aquele serviço que você mesmo se presta, chamado self-service, você então escolhe. Você então faz as suas opções. Você faz a sua escolha ali, de acordo com o seu interesse. Mas quando você nasce de novo, quando você tem uma nova vida, um novo coração, você não pode viver mais para os seus próprios interesses. É dura essa mensagem, não é não? Ela incomoda demais. Então a igreja, o participar da igreja, não é uma opção. Não tem outra. Sabe aquela coisa que você não tem opção? Eu não tenho opção. Eu não tenho opção mais. A minha opção é só obedecer. Porque nós vivemos num mundo de muitas opções, meus irmãos. E isso está confundindo muita gente, está enganando muita gente. E as pessoas estão desgastadas, estão cansadas e estão insatisfeitas. Nada satisfaz. Por isso que nós cantamos esse cântico hoje, que dizendo, nada mais importa, nada se compara a ti. Mas infelizmente muitas pessoas ainda estão vivendo para os seus próprios interesses, querendo preservar a sua vida. Mas e a minha vida? Mas e a minha? E o meu lazer? Mas e os meus gostos? Mas e os meus interesses? Pois é. Servo tem interesse? Servo tem escolha? Escravo tem escolha? Nós somos servos de Cristo, meus amados. Mas o interessante é que essa servidão a Cristo não é uma coisa forçada, é uma coisa por amor. O que eu quero dizer por amor? Mesmo que você tivesse outra opção, você não optaria. Você vai falar, mas eu vou trocar. Como é que eu vou trocar Jesus por outra coisa? Como é que eu vou trocar o convívio com a igreja, de ser igreja, ser o corpo de Cristo por outra coisa? O que mais vai me realizar? Então não é uma coisa forçada. É o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Então não é por forçação de barra, mas é por amor.
Sabe aquela pessoa que ama tanto, serve tanto você, quando ela te pede alguma coisa, você não consegue dizer não? Você tem alguém assim no seu relacionamento? Eu tenho várias pessoas assim, que eu me sinto devedor a elas. Devedor a elas. Quando meus filhos me pedem alguma coisa, eu posso estar na maior situação. Eles me mandam uma mensagem no WhatsApp, eu me sinto obrigado a respondê-los imediatamente. Se eles chamarem a mim no telefone, eu paro tudo para atendê-los. Eu não faço isso forçado. Eu faço isso por amor. Quando o pastor Carlos Alberto me pede alguma coisa, eu sou tão devedor a ele que eu não consigo dizer não. Às vezes tem até vontade. Mas como é que eu vou dizer não? Quando toca meu celular sem identificação e eu não consigo atender, ele usa sem identificação, eu ligo para ele imediatamente, às vezes não é nem ele. Você me ligou, Beto? Não, não fui eu. Ah, então alguém me ligou. Não é uma coisa forçada, é uma coisa por amor. É que nem quando minha mãe pedia as coisas para mim. Ela me amou tanto, ela me servia tanto com a fragilidade que ela tinha na sua saúde, mas eu não conseguia dizer não para ela. Para eu dizer não para minha mãe era uma loucura. Por quê? Porque era um amor que constrangia. Vocês estão entendendo que eu não estou falando de uma coisa maluca, estou falando de amor. Meus irmãos, nós precisamos rever isto. Rever a nossa experiência com Cristo. Porque viver para Cristo, ser cristão é viver para Ele. E é por isso que o apóstolo João diz lá no capítulo 4, versículo 3, dizendo assim, os mandamentos de Deus não são pesados. Se os mandamentos de Deus são pesados para você, é porque você ainda não experimentou este amor que constrange. O apóstolo Paulo chegou ao ponto de dizer lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, ai de mim se não pregar o evangelho. Nas palavras dele ele dizia assim, porque me é imposta esta obrigação. Por isso ele diz na sequência, eu me fiz de fraco para com os fracos. Eu me fiz de judeus para com os judeus, judeu para com os judeus. Eu me fiz de forte para com os fortes, de grego para... Eu fiz de tudo para com todos, para que, através de todos os meios, eu possa salvar alguns. Que eu me sinto devedor. Você se sente devedor a Deus, a Cristo, ao Evangelho? Ou você está pensando ainda que ser cristão é beneficiar-se, é uma religião utilitária, não é uma religião de um relacionamento de serviço e amor? Como pregou o Sérgio Queiroz aqui aquela manhã, que aquela frase ecoa dentro de mim ainda. A pergunta certa que nós devemos fazer para Deus é, o que é que eu tenho que perder para que o teu reino se expanda, Senhor? O que é que eu tenho que perder? Me fala aí. O que é que eu tenho que doar? O que é que eu tenho que fazer? Sabe, meus irmãos, falta-nos paixão muitas vezes. Nós temos feito as coisas às vezes forçado, porque os outros querem. Nós nos sentimos forçados por uma situação. Aquilo é peso. Quero que você saiba que para mim não é peso. Para mim não é peso estar aqui. Para mim não foi peso ir lá na Paulista agora. Cheguei em casa 15 para 6. Fiquei desesperado que eu não conseguia sair daquela Paulista. Mandei mensagem para o Google, para o Cida. Falei, pelo amor de Deus, não dava para andar, irmãos. Nós fizemos a bobagem indo em direção ao ponto mais central, não dava para voltar depois, que nossa saída dava para cá.
Não dava para andar, nós andávamos assim. Ó. Comecei a passar mal de tanta gente. Parecia que eu estava num elevador com umas 30 pessoas dentro. Não é peso. Sabe o que não é peso? Eu me sinto na obrigação de botar minha cara, tirar uma fotografia, mostrar para os meus netos depois. Eu estive lá. Eu só não orei, eu agi também. Não é peso. Nós precisamos rever as nossas paixões. Porque quando você tem paixão por algo, quando você está focado em alguma coisa, aquilo não é peso. Não é peso. Pergunta para os caras que estão se preparando para a Olimpíada aí, 2016, se treinar 8 horas por dia para eles é pesado. E Paulo dizia, e aqueles que correm no estádio, correm em busca de uma coroa corruptível. Ainda mais nós, por uma incorruptível. Não pode ser peso, meus irmãos. Porque Jesus disse, meu fardo é leve. Meu jugo é suave. Ah, mas eu estou cansado. Então, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Sabe o que cansa? Você está fora da vontade de Deus. Sabe o que cansa? Você remar com suas próprias forças. Sabe o que cansa? Você fazer força com seus próprios braços. Sabe o que cansa? É você não depender de Deus. Aí cansa. Mas quando você depende de Deus, é leve. Porque foi Jesus quem disse, Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Sabe o que é jugo, né? É aquela canga do carro, aquela canga que coloca sobre os bois. Jugo. Coloquem o meu jugo e aprendam de mim que sou manso, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aleluia. Se está pesado e está cansado, não é o fardo de Jesus e nem o jugo dele. É o jugo que você mesmo se impôs, é o jugo que alguém impôs sobre você, é o jugo talvez de uma vida religiosa, é o jugo talvez de uma vida na força para agradar a Deus. Jesus não é o centro. Porque quando Ele é o centro, quando Ele é Senhor, você não vive por seus interesses. E vive feliz. E vive feliz. Você sabe que eu tenho observado as pessoas, tenho visto bastante história, biografias, lido, visto vídeos. As pessoas mais realizadas são aquelas que não vivem para si mesmas. Eu não estou falando das mais ricas, estou falando das mais realizadas. São aquelas que vivem para fazer algo para o outro. Tem pessoas que abrem mão de fortunas, de ganhar muito dinheiro, para se envolver, por exemplo, num projeto social. Esses dias eu ouvi de um jovem empreendedor contando que ele havia recebido direitos autorais naquela semana um cheque de 350 mil reais dos livros que ele escreveu. Ele disse assim, sabe por que eu vendo bastante livros? Porque eu fiz um propósito. Toda a renda desse livro é revertida para projetos sociais. Ele é um cristão, mas como ele estava falando num seminário para empreendedores, ele não falou, eu fiz isso porque eu sou cristão. Ele foi discreto, mas eu sei que ele é um cristão. Você quer viver para quem? Você quer viver para quem? Que legado que você quer deixar? Vamos
dar um exemplo dos dias atuais. Você acha que o Sérgio Moro está fazendo o que ele está fazendo, botando a cara dele à tapa, correndo risco por dinheiro? Não. Aumentou o salário dele? Não. Vai aumentar? Não. É por ideal. É isto, meus irmãos. Essa moçada que está aí, esses promotores, esses juízes, tudo moçada. Porque os de Brasília estão tudo comprometidos. A maioria deles. Eles não estão fazendo isso para se aparecer. Esses caras não vão se candidatar a nada, sabia? Mas é o ideal que move o cara. Você imagina a pressão. Se eu estava falando com a minha esposa, como é que esses caras dormem? Hein, Lucas, você que milita na área do direito, como é que os caras dormem? Você imagina a cabeça desses... Imagina quanto esses caras estão trabalhando e mexendo com essas coisas há quanto tempo? Agora está aparecendo, mas está há muitos anos. O que leva um cara a fazer isto? Ele podia agir como todos os demais agiram até agora. Vamos deixar para lá. Não mexe com isso aí não. Não mexe com isso aí não. Não mexe com isso aí não. Vamos fazer vistas grossas aqui. Nós não vamos salvar o Brasil. Calma, calma, calma. Porque tem sempre assim alguém falando para você quando você tem um ideal. Presta atenção. Haverá sempre alguém que vai dizer, calma, vá mais devagar. Vá mais devagar. Não se desgasta. Olha só a saúde. Olha seu tempo com a família. Quando você tinha tempo com a família, você também não usou o tempo que você tinha com a família. Esses caras que ficam reivindicando tempo com a família, quando eles têm, eles não usam o tempo que têm com a família. Cara, desculpa, fala só que não dá para me envolver com o ministério agora, com o G100, eu preciso dedicar tempo para a minha família. Só que quando tinham tempo, não dedicaram. Então, meus irmãos, nós temos que viver as coisas no equilíbrio. Sempre quando você tiver um ideal, um foco, isto vai trazer uma energia dentro de você. Porque ser cristão, se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus interesses em primeiro lugar nunca terá a verdadeira vida. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que é a vida verdadeira? Esta vida eterna, esta coisa de realização. Quando o apóstolo Paulo focado, dizendo, olha, irmãos, reuniu a galera lá, vou me despedir para vocês que eu vou para Jerusalém. Atos capítulo 20, capítulo 21. Aos irmãos, Paulo, não faça isso. Sempre quando você está focado numa coisa, vai aparecer alguém, se poupa, cuidado. Paulo, não faça isso. Aí levantou um profeta, lá começaram a orar para tentar convencer Paulo. Levantou um profeta chamado Ágapo. Deus deu uma palavra para ele. Ele pegou o cinto, amarrou-se a si mesmo, veio e ilustrou a profecia. Disse assim, olha, assim farão ao dono desse cinto. Ele pegou o cinto de Paulo. Se ele for para Jerusalém. Aí todo mundo correu em prantos. Paulo, por favor, não vá. Está vendo? Deus está falando, olha o livramento. Paulo falou assim, o que vocês estão fazendo? Me chateando o coração, me entristecendo. Vocês não estão entendendo. Eu só não estou pronto para ser preso em Jerusalém, não, meus irmãos. Estou pronto para ser morto em Jerusalém. Vocês não estão entendendo. Ele tinha entendido isso aqui. Eu não estou chamando você para ser kamikaze. Eu estou chamando para você para viver debaixo do senhorio de Cristo. E aí você vai encontrar a verdadeira vida.
como muitos empreendedores, até não crentes, não cristãos, encontraram. E nós, muitas vezes, cristãos, nós estamos vivendo para nós mesmos, para os nossos ideais, não pelos ideais de Deus. Ser cristão é viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5,15. Pois que Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O Espírito levou-nos a fazer aquela consagração de vida de alguns aqui que não tinham certeza do seu compromisso com Cristo. Mas agora eu quero fazer diferente. Eu quero falar com você para que você reconsagre a sua vida a Cristo, dentro dessa perspectiva de viver para Ele. Se você deseja reconsagrar a sua vida a Cristo hoje e dizer: Senhor, nesse dia de manifestação na minha nação, eu quero manifestar também o meu desejo de viver para a Tua glória, viver para os Teus ideais e não viver para os meus interesses. Se você quer isso, fique em pé comigo, por favor.